como direcionar foco em uma coisa. Então, por exemplo, num estudo específico, eu vou ficar ali, por exemplo, 2 horas, sem eu sentir a necessidade de toda hora querer ficar saindo. Acontece muito comigo de eu estar assistindo alguma coisa. Então, meu estudo hoje por exemplo, vai vir um convidado, eu assisto os podcasts que ele já foi e tal, pra não repetir as mesmas coisas. E aí, eu tô ali, aí eu fico, tipo, dá 5 minutos, dá uma vontade de fazer outra coisa. Aí eu forço, aí eu consigo. Mas isso é a todo tempo. E se eu não tiver prestando atenção nisso, às vezes eu nem percebo. Tipo assim, me deu isso, eu vou fazer outra coisa, eu nem percebi que eu saí. Quando eu percebo, caralho, o que eu tô fazendo na cozinha? E eu tive momentos específico, assim, da minha vida que eu tinha muito mais facilidade em fazer isso. Como você faz pra ter foco no que você precisa fazer? Cara, eu sou um cara muito privilegiado nesse cenário. Eu estudo o que eu gosto. Eu não preciso estudar coisa que eu não gosto. Mas ainda assim, às vezes, eu tenho que fazer coisas que eu não curto tanto. E o meu grande hack, assim, minha grande estratégia, visualizar a recompensa daquilo. Então, assim, quando você tá lá assistindo as entrevistas, o cara pensa assim, eu preciso disso para fazer uma boa entrevista e um bom podcast, que depois vai render bons cortes, boas views, material, a galera vai curtir e tal. É muito difícil você manter um comportamento motivado em alguma coisa, se você não visualizar alguma recompensa daquilo. Entendi. Você precisa ver a recompensa daquilo. Você precisa ver a recompensa do porquê que você tá fazendo aquele comportamento esforçado. Então, até pra manter uma rotina na academia, por exemplo, pra não faltar e tal. Tem que ver recompensa, visualizar que lá na frente vai dar certo. Só que aí tem um quezinho. Existe uma coisa chamada predição de erro de recompensa. Que é o quê? A dopamina, quando você visualiza uma recompensa na sua frente, o seu cérebro faz um cálculo de quanto recompensador vai ser aquilo, com base em estimativas passadas. Esse é o segredo, cara. O seu cérebro, ele calcula a recompensa futura com base nas experiências que você já teve. Então, aquela pessoa que usou droga e lembra como é que é a vibe da droga, é muito difícil ela gostar de uma outra coisa que é muito menos dopaminérgica que a droga. Agora, essa mesma coisa para uma pessoa que nunca usou droga, talvez seja o ápice do prazer. Porque o cérebro tem uma referência. Então, a predição de erro de recompensa é o seguinte: você visualiza quão grande vai ser a recompensa, só que seja realista, cara. Porque se o seu cérebro fizer um cálculo e imaginar que vai ser isso recompensador, e for isso, pode ser até pior, né? Esse delta aqui a gente chama de frustração. É tipo você ver uma pizza bonita no iFood, uma pizza cara, bateram foto em cima de uma madeira, assim, aquelas pizzas gourmet. Você pensa, caraca, meu, essa pizza deve ser muito boa. Aí chega uma pizza feia, murcha e fria. Cara, o seu cérebro esperava isso, recebeu isso. Frustração. E às vezes você pode experimentar até um pouquinho de dor quando você ocorre esse crash dopaminérgico. Tipo, o seu cérebro estava aqui em cima de dopamina, esperando a recompensa, aconteceu isso. Isso é quem começa na academia. Você começa a treinar, acha que com 2 meses vai ficar com o shape do Paulo Musi. Vai ficar com o shape do Paulo Musi. Aí ela fica frustrada. Aí ou vai para algumas estratégias às vezes descompensadas, ergogênicos sem assistência médica, ou desiste. Então, caras, vai começar, tem as expectativas realistas, visualiza as recompensas no futuro, senão você não vai conseguir manter um comportamento motivado naquilo que você vai fazer. É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. E aí tem recompensadores naturais, né, Lutz? Que é dinheiro, é um recompensador universal. Então, às vezes, vem um convidado aqui que você sabe que vai dar uma puta grana pro canal, que vai dar muita views. Talvez seja mais fácil você assistir as entrevistas anteriores dele pra fazer uma boa entrevista. Mas, assim, tudo isso, Lutz, só vai acontecer se você tiver num ambiente neuroquímico que favoreça isso. E, quando você estiver fazendo comportamento, você precisa visualizar que você tá fazendo certo aquele comportamento. Porque senão, tem um estudo que saiu na Cell Reports também, mostrando que foi feito em peixinho zebrafish. É bem massa o estudo. Eles colocaram um peixinho num aquário virtual, em volta tinha telas, televisão, assim. E botaram o peixinho no aquário. Por um grupo de peixinho, o peixinho nadava na água, passava na tela como se ele estivesse nadando rápido. Nadando bem rápido, como se o nadar dele estivesse funcionando, ele estivesse avançando. E pro outro grupo nadava, o outro grupo de peixinho nadava e o cenário ficava parado. Como se ele estivesse se esforçando e não estivesse rendendo em nada aquele esforço. O que os pesquisadores perceberam? Que quando você faz um esforço e você não vê evolução naquilo, ocorre um aumento tão grande de noradrenalina no seu cérebro, neurotransmissor, que a sua glia, as células da glia no seu cérebro, identificam esse acúmulo de noradrenalina
e levam você a desistir daquele comportamento. É como se o comportamento estivesse sendo fútil para você. Isso é importante do ponto de vista evolutivo. Imagina um cavalo que fica preso num banhado, num barro. E ele se mexe e não consegue sair. Uma hora ele vai desistir. Porque ele não tá vendo evolução no comportamento dele. E provavelmente, para preservar ele de ter um gasto energético excessivo e morrer ali, o cérebro manda ele ficar parado na esperança de alguma outra coisa resolver. Com nós é assim também. Se você faz um comportamento e não vê evolução naquilo, a chance de você desistir é enorme. Nosso cérebro não foi feito para ter esse tipo de comportamento sem recompensa. Então, estuda lá os podcasts e as entrevistas, sempre lembrando, cara, eu preciso fazer isso daqui para fazer uma boa entrevista, vai ser legal. E também não joga muito alto quão boa vai ser a entrevista, porque você pode se frustrar depois. É legal, cara. Quando você olha assim pro cérebro e tal, você consegue manipular algumas variáveis na sua vida que podem te ajudar bastante. Eu sou experiência viva disso. Faço o que a ciência pede para fazer, o que a ciência mostra que é bom fazer, e via de regra dá certo. Dá certo. É aquilo, né? Pegar tudo que dá certo e colocar na sua rotina. Certeza que vai melhorar. Vai. Só que o problema é difícil a gente ver a recompensa, eu acho. Às vezes pra poder ter a motivação necessária pra manter a rotina. Às vezes você não vê a recompensa porque você tá dando muita recompensa pro seu cérebro de outras fontes. Aí que prazer que vai ter ler um bom livro e entender o conteúdo quando você consegue virar um jogo de videogame. Ou abrir o Instagram e rolar. Faça um exercício quem tá assistindo em casa. Vai lá se você tem um iPhone, olha lá nas configurações quanto tempo você ficou no Instagram na semana, por dia. Mas dá uma olhada aí, galera, em casa. Pega o Instagram aí e olha, vê quanto tempo vocês ficam. Coloca aí nos comentários do vídeo. Faz um tempo já que eu tento me tratar sem terapia, né? Então, buscando conteúdo de tipo, tô me sentindo ansioso, o que eu faço? E aí, muitas vezes são até psicólogos, psiquiatras que falam sobre isso, né? E realmente ajudou. Mas eu acho que a terapia, mano, assim, foi raio laser. Pá! É um divisor de águas, né? Um divisor de águas, mano. Cara. Em um mês, parece que foi o trabalho de um ano sozinho. Né? É isso mesmo, cara. Eslen, em uma das suas lives você disse que o cérebro ansioso acaba tendo algumas circuitarias viciadas e que esse vício, né, deve ser, pode se expandir para outros circuitos. Há como reverter isso? Alguns artigos que mostram que quando você tem ansiedade, por exemplo, aumenta a atividade principalmente da amígdala, da região do cérebro envolvida com detectar perigo, e parece que esse aumento de atividade da amígdala consegue meio que infectar outras regiões do cérebro, como por exemplo o hipocampo, que é uma região que fica pertinho da amígdala envolvida com formar memórias. E conforme a amígdala ativa o hipocampo, você começa a reviver outras memórias e mais memórias de ansiedade, e aí você começa a sentir ansiedade de forma generalizada. Provavelmente é o substrato neurobiológico um fenômeno que a gente chama de catastrofização. O paciente catastrófico é aquele paciente que generaliza o medo dele para tudo. Então ele tem medo de uma coisa, tudo gera medo nele. Provavelmente porque a amígdala está mandando mensagem para o hipocampo, generalizando aquela sensação de perigo para todas as memórias e ambientes que ele tem armazenado ali na cabeça dele. A melhor forma de tratar isso é por meio de terapia de exposição. Então se você tem um medo irracional para alguma coisa, o terapeuta vai pegar o paciente, primeiro fazer toda uma educação, um preparo, por fim vai submeter o paciente a uma terapia de exposição, onde vai colocar ele mais ou menos de frente com o medo para ele ver que não tem perigo ter aquele medo. Porque a maioria dos medos dos pacientes são irracionais. Então o terapeuta pega o paciente, coloca o paciente naquela situação que ele tem medo de falar em público, tem medo de perguntar durante a aula. Depois de um tempo você vai solicitando que o paciente concorde, responda presente de uma forma diferente, fale com o professor sem ter os alunos perto, intervalo, até que um momento o paciente pergunta durante a aula. Você vai tirando essa memória de medo do cérebro dele. Interessante. Até uma vez aí eu quero até saber a sua opinião sobre isso. Um hipnoterapeuta colou aí, ele falou que pra tirar essa pessoa tem medo de cobra, alguma coisa. Seria por uma terapia de exposição, né? Ela ver a cobra, encostar na cobra e não acontecer nada. Aí que tá. A cobra, esse é um problema, porque a cobra, ela naturalmente desperta medo em nós.
É um medo que a gente não precisa aprender. Ah, entendi. Pega uma cobra e bota perto de um gato. Ele vai ter medo. A cobra é um medo meio que a gente nasce sabendo já que é perigoso. E de avião? Que tá De avião é exposição. Mas de avião ainda assim é exposição, porque é seguro. E de regra é seguro. Da de avião é super seguro. Quando a dopamina baixa, nosso corpo naturalmente busca coisas para aumentar a dopamina? Ou ela cai nesses quadros de depressão, tristeza e etc? Depende. Tem pessoas que vão buscar coisas para aumentar a dopamina. E tem pessoas que vão desenvolver a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Quando você vai diagnosticar um paciente com depressão, ele obrigatoriamente precisa apresentar ou humor deprimido ou anedonia. E o paciente que apresenta anedonia é aquele ratinho que, se você bota no lado da alavanca, ele pressiona para receber prazer. Mas se você bota um corpo de distância, ele não anda ali para pressionar a alavanca. É aquela pessoa que fica em casa e pede pizza. Ela não vai até a pizzaria comer pizza. Mas se a pizza vir até ela, ela sente prazer comendo a pizza.